você que está ligadinho aqui na programação da Rede Super MS. Está no ar mais um programa Por Dentro de Tudo. E quem está ligadinho aqui no programa, assistiu no programa passado a revelação do nosso participante do quadro Apóstolo Fit. Então você já sabe, né? Essa pessoinha que eu vou colocar aqui, ó, é a pessoa que está participando do quadro Apóstolo Fit. Se você viu ele e já ficou com inveja, não fica com inveja não, hein? Ora aí para o próximo quadro, você possa ser o próximo participante. Quem sabe a gente não traz você aqui para fazer um projeto como esse, de qualidade de vida, de saúde, porque esse é o objetivo do quadro Apóstolo Fit. Além do emagrecimento do apóstolo Paulo Roberto, da Igreja Evangélica da Família, também é para a gente trazer influência para você de casa a começar a cuidar da sua saúde, começar a cuidar daquilo que você ingere, dos seus exercícios físicos. Se não faz um exercício físico, para dar início a um exercício físico, porque esse quadro é para levar saúde para você em casa e para você começar a ver como está o andamento do apóstolo e poder também fazer algo de diferente na sua vida. Então nós vamos acompanhar agora as primeiras consultas. Nós vamos ver qual foi o diagnóstico através dos exames de sangue dele, como que ele reagiu a isso e também quais foram as diretrizes para ele começar esse tratamento. A primeira visita que o apóstolo Paulo fez foi ao Dr. Nicolas Contes. O doutor fez a avaliação completa do apóstolo. Fez bioimpedância, que é um exame destinado à avaliação da composição corporal, que estima a massa magra, gordura corporal, água corporal total, entre outros dados que proporcionam informações mais precisas sobre o estado nutricional do paciente. O Dr. Nicolas também pediu exames de sangue para saber o estado de saúde do apóstolo. E após avaliar os exames, o doutor passou o diagnóstico que o apóstolo Paulo não esperava. Os exames de sangue mostraram que ele está com diabetes tipo 2, colesterol alto, ferritina alta e gordura no fígado. Eu nunca tive nada. 44 anos, nunca procurei médico, nunca procurei nada. Chego lá no Dr. Nicolas, ele me abre o exame e fala o quê? Que eu tô com diabetes tipo 2, que eu tô com colesterol alto, que a minha ferritina, embora tava com 900, quase 1.700 e pouco ainda, né? E a gente já tava ali, a gente se cuidando. Eu falei, bom, tá na hora de eu fazer alguma coisa, né? Então eu vou me cuidar, vou seguir à risca aquilo que Deus tá propondo para mim, para que eu possa caminhar aí, mas muitos anos aí fazendo a vontade de Deus. Após a consulta com o Dr. Nicolas, o apóstolo logo foi encaminhado à sala da nutricionista Laís Candelária. Em um trabalho integrado com o Dr. Nicolas, a Laís avaliou as necessidades do apóstolo Paulo e fez um cardápio do que ele deveria consumir para ajudar na perda de peso e melhora do quadro clínico. Após eu ter ido no Dr. Nicolas, a gente foi direcionado para a doutora Laís. Ali ela cuida da parte da nutrição, né? E nós estamos ali procurando colocar assim, em prática tudo aquilo que ela tem nos orientado. Eu vou falar para você, estou me sentindo muito bem. Vale a pena a gente seguir os conselhos de um profissional. Muito bem mesmo. Tem coisas que eu comia que, olha, eu vou falar para você, pastor, você não comeu nada, não beliscou nenhuma carninha, não pegou nada assim, algo que você tinha parado, algo mais gordura. Não, teve um dia que eu peguei uma carne, sim, não é a mesma coisa, gente. Você muda completamente, seu paladar muda, e aí você vai gostando da coisa, sabe? Salada, misericórdia, salada. Meu prato agora é salada, meu prato é 80%, é igual o corpo humano, meu prato. É 70% salada e o restante, né, as outras coisas variáveis, assim, né? Então tem sido uma bênção. Muito obrigado aí por esse privilégio de participar do programa Apóstolo Fit.
viu aí, o apóstolo ele ficou com alguns probleminhas aí de saúde, também após pegar Covid, né, Covid-19. Então, para a gente conversar um pouquinho e falar sobre como foi a estratégia para a alimentação dele, eu vou conversar com a nutricionista Laís Candelária, mas vai ser no próximo bloco. Fica aí! Estamos de volta com Por Dentro de Tudo, com o quadro Apóstolo Fit, aqui na rede Super MS, canal 26 e 526 da NET. Também você pode assistir a nossa programação pelo Facebook, então já segue aí as nossas redes sociais. O Facebook da rede Super MS é facebook.com/rede Super MS, e também, como você já sabe, o apóstolo Paulo ele está fazendo um diário de emagrecimento nas redes sociais. Então ele está postando todos os dias o que ele está fazendo de acordo com a nutricionista, de acordo com o médico do esporte, Dr. Nicolas Contes, de acordo com a academia, o que ele está fazendo de exercício, pilates, fisioterapia, enfim, você está acompanhando lá nas nossas redes sociais também, que é o Instagram da Rede Super. O Instagram da Rede Super é @RedeSuperMS. E agora eu vou conversar com uma das nossas super heroínas do quadro Apóstolo Fit, que é a nutricionista Laís Candelária. Tudo bem, Laís? Tudo bem. Que prazer tê-la aqui no programa Por Dentro de Tudo e por você fazer parte dessa equipe, né, que está cuidando do apóstolo. Imagina, o prazer é meu. Laís, eu queria que a gente conversasse um pouquinho a respeito de como é essa questão da nutrição mesmo para a pessoa, né? A gente viu aqui no primeiro bloco que o apóstolo ele fez os exames de sangue, e nos exames de sangue dele saiu que ele tá com diabetes tipo 2, que ele tá com gordura no fígado, que ele tá com colesterol alto, e também a ferritina aumentou até por conta da Covid, né? Como que a nutrição ela entra para auxiliar o paciente para que ele possa melhorar esses exames clínicos, né? E até ficar curado mesmo, né? Exatamente, a alimentação é extremamente importante, né? Inclusive no caso da gordura no fígado, a primeira linha de tratamento seria a redução do peso, né? Então, no aspecto da ferritina aumentada, que é um dos indicativos que a gente tem de inflamação, né? Dessa instalação de gordura no fígado, a nutrição é extremamente importante porque é da onde a gente extrai todos os nutrientes, né? Principalmente vitaminas e minerais, que vão auxiliar de forma anti-inflamatória, né? Nós temos os compostos bioativos, principalmente nas frutas, verduras e legumes, que vão auxiliar nesse tratamento. Então, é extremamente importante. E no caso dele, né? Porque, é claro, quando alguém vai na nutricionista, por exemplo, vem alguém no seu consultório, você vai pedir os exames, né? E vai fazer uma avaliação de acordo com a pessoa. A pessoa que estiver assistindo em casa, ela não vai poder fazer a mesma dieta que o apóstolo está fazendo, né? Não, de forma alguma. Isso daí é bem individualizado. Embora a orientação geral é frutas, verduras, legumes, alimentação natural, né? Eu sempre digo que isso é a base. Mas a gente tem toda uma análise a fazer, por exemplo, de treinamento físico, né? Se esse paciente é ativo ou não, qual é o gasto energético que ele tem no dia, porque isso também influencia. Então, o excesso de ingestão calórica, né? Você ingerir mais energia do que você precisa, vai favorecer todos esses problemas. E cada pessoa tem um gasto energético específico, né? Então, de acordo com as atividades do dia a dia, se faz um treinamento específico, então isso varia bastante, né? Dependendo também do grau, por exemplo, da alteração de colesterol, ou então do acúmulo de gordura no fígado, qual é o peso desse paciente, a gente faz toda a determinação de quanto ele precisa de energia, né, dos macronutrientes que a gente conhece como carboidratos, proteínas e lipídios. Então, isso é bem individualizado.
Por isso que é importante mesmo a pessoa, ela procurar mesmo um nutricionista, que ela decide, quero mudar de vida, quero melhorar a minha saúde, mas eu não sei como. Por isso que é importante, né, essa consulta, essa avaliação, né? Exatamente, é muito importante justamente por isso. Porque embora você tenha a base de que é alimentação natural, né? Alimentos minimamente processados, e então isso daí, o profissional ele vai te ajudar na escolha desse alimento, né? Então, às vezes você leu uma notícia que determinado alimento vai te auxiliar, mas você não tem acesso, e aí o profissional pode te orientar quanto a outro, né? Ou então até mesmo utilizar uma outra estratégia dentro do que você consegue seguir, ou então tem acesso. Até uma orientação que a gente pode trazer aqui no programa para a pessoa ela tomar o cuidado com essas dietas da moda, essas dietas que a gente vê às vezes na internet, dieta do ovo, dieta do não sei o quê. Às vezes é legal para dar um start, mas não é aquilo que às vezes a pessoa precisa nutricionalmente, né? Exatamente. Às vezes você vai seguir alguma dessas estratégias, né? Porque muitas a gente utiliza, talvez a informação chega a você de forma incompleta, ou enfim, de forma errada, ou então até mesmo você não entende sobre aquele tipo de dieta, né? Digamos assim, e aí você começa a seguir. Porém, talvez aquilo não seja sustentável, né? E aí você acaba abandonando. E aí também prolongando esse tempo de tratamento, ou então até nem chegando a ter o resultado que você gostaria. É até um ponto que você perguntou na consulta, exatamente, né? Porque o apóstolo, por ele ter pegado a Covid-19, ele fez exames naquela época e viu que a ferritina foi a quase 1000, ele começou a mudar a estratégia daquilo que ele se alimentava. Então, ele parou de comer carne, parou de comer alguns alimentos que, de certa forma, eram cheios de ferro. Mas você até perguntou, é sustentável para você manter essa alimentação, né? Exatamente. Então, às vezes os pacientes chegam com as informações, né, que são muitas e ajudam. Na internet. Exatamente. Então, até no dia eu expliquei para ele que a ferritina, embora seja ligada com o ferro, né, a gente tem um fator muito relacionado à questão de inflamação. Então, por conta, né, do caso dele, teve essa alteração, mas não necessariamente por conta da ingestão do ferro. Diminuir os alimentos fontes é um dos tratamentos, porém não é o único, né? Então, por isso entra a individualidade. E aí, a questão das informações. A gente lê, né, com muita facilidade que tem que retirar todos os alimentos fontes de ferro, mas existem, novamente, as particularidades que a gente vai sempre adequar de acordo com o que o paciente precisa e o que ele tem acesso também e que seja sustentável. E assim, para ele, né, você deixou alimentos bem assim, normais, né? Não foi uma coisa escabrosa, né? Exatamente. Não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Então, assim, eu tento fazer dessa forma que fique mais fácil para o paciente. Então, alimentos que ele possa ter acesso, que vão auxiliar no tratamento dele, né? E que dessa forma, não sendo difícil, ou então ele não levando como algo pesado, ele vai ter adesão e vai atingir o objetivo que ele precisa e cuidar da saúde. Que até os alimentos, na verdade, tem que comer comida de verdade, né? Exatamente. Porque a gente tem um costume mais de, correria do dia a dia, vou comer as coisas mais fáceis. Vou pedir um iFood, Exatamente. vou pedir um lanche, uma pizza. E, na verdade, a gente tinha que descascar um pouquinho mais, né? É que a gente não tem o costume, né? Exatamente. E, assim, até é bom a gente falar sobre isso, a questão de costume, porque às vezes as pessoas, elas já acostumaram o paladar delas com essas coisas mais fáceis, né? Exatamente. Com esses alimentos mais fáceis, tudo pronto, geração do fast food, né? Como que a gente consegue voltar ou criar o hábito mesmo de comer comida saudável, comer comida de verdade? Exatamente. A pessoa que ela não tem, que ela começa do zero um acompanhamento, né? O profissional ele vai orientar quanto aos alimentos que ele vai escolher. E aí, a partir disso,
né? O paciente ele precisa ter disciplina. Eu até converso sempre com os meus pacientes que é um trabalho meu que depende deles também, né? Então eu oriento e eles têm que ter a disciplina de incluir esses alimentos no dia a dia. Então isso é que vai, conforme você vai incluindo isso, vai virando um hábito, né? Então provavelmente os primeiros dias sempre serão mais dolorosos. Tenebrosos. Até porque você falando do paladar, a indústria, ela utiliza desses artifícios de poder colocar, às vezes, temperos que vão melhorar o sabor do alimento, né? Vão fazer com que você prefira ele do que eu sempre brinco também com os pacientes. É muito mais fácil escolher um salgadinho do que um brócolis, né? Justamente pelo sabor. Mas são artifícios que a indústria realmente usa de adicionar aditivos, né, conservantes, corantes, que vão aumentar a palatabilidade, durabilidade, né? Mas não é difícil carregar uma maçã na bolsa. Um ovo cozido. Exatamente. Doutora, ele vai voltar, né? Vai fazer o retorno para ver se está tudo certinho, né? E nessa segundo retorno, né, e dele vir, como que funciona esse retorno do paciente para o encaminhamento dele, para o tratamento? Sim, o retorno é extremamente importante para o paciente quanto para o profissional, né? Então, no retorno é onde eu faço a avaliação do resultado. Embora às vezes seja um período curto de tempo, né? Então, em torno de 15, 30 dias, é só o primeiro retorno, né? Ali eu consigo avaliar as dificuldades que o paciente teve. Então, ele vai me contar se ele teve dificuldade em consumir determinado alimento, se ele não conseguiu, enfim, a rotina dele não foi de acordo com o que eu sugeri, né? Então, ali, novamente, a gente vai fazer ajustes, senão a gente dá continuidade. Que bacana. Então, deixa um recadinho pro apóstolo, para eles ficarem na expectativa do retorno. Exatamente, é onde nós vamos entender se realmente estamos tendo resultado. Dá uma bronca nele, viu? Obrigada, doutora Laís. Muito obrigada por essa entrevista. E durante todo esses 3 meses, a doutora Laís já apareceu algumas vezes aqui ainda, falando mais sobre nutrição, saúde, né? Será um prazer. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês. E por hoje, o programa Por Dentro de Tudo fica aqui. Não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. O quadro Apóstolo Fit vai continuar até final de abril aqui na Rede Super MS. Então, todos os dias ele vai estar lá postando nas redes sociais, no Instagram, Rede Super MS, tudo que ele está fazendo de acordo com a nutrição dele. E também adquirir novos hábitos de vida saudável. Até mais!